como igreja do Senhor. Meus amados, convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho ou no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. No verso 36 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos 36 em diante. Nos diz assim a palavra de Deus: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfília, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Lista. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observasse as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Que Deus nos abençoe, derrame sobre nós sua graça e seu favor, nos abra entendimento à palavra de Deus. Amém, irmãos? Esses dias eu estava refletindo, final de ano, tentando fazer uma avaliação do que Deus tem feito, dos desafios que temos, das conquistas e também do não alcance de alguns objetivos, fazendo uma reflexão sobre os desafios que Deus nos tem colocado diante de nós como igreja. Eu sou um homem de 52 anos de idade, que há 27 anos está no pastorado da igreja. Comecei fruto de um trabalho lá no bairro de Ouro Preto, Olinda, pelo ministério de dois seminaristas, Augusto Nicodemos e José Iremar, que se juntaram no seminário com o sonho de plantar igrejas em Olinda, onde o José Iremar morava. E Deus começou a fazer um trabalho ali e alcançou vários jovens, e dentre eles eu.
Depois de 2 anos no ministério, sendo treinado por esses 2 obreiros, Deus me desafiou e me incomodou e me chamou para o ministério. Não foi fácil, teve resistências da minha parte, muitas, mas fui convencido pelo Senhor a me render a isso. E fui ao seminário enviado pelo pastor Augustus. Depois de terminar o seminário, e ainda no último ano, tive um estágio como pastor lá na cidade de Pedra, no sertão de Pernambuco. Foi meu último ano, ministério ali, todo final de semana, todo sábado, saía daqui de Recife para ir a Pedra de Buíque. Passei um ano ali, Deus foi muito gracioso, foi uma experiência muito boa para a minha vida. Quando voltava e encerrava meu curso, fui convidado pelo pastor Augustus, que já era pastor dessa igreja há um ano, para que eu pudesse compor o quadro de pastores da igreja como pastor auxiliar. Aprendi muito com o pastor Augustus, como pastor aqui, aprendi muito com o conselho da igreja. Depois fui para Ouro Preto, a congregação que eu nasci, para poder solidificá-la, e organizamos ela em igreja. Depois disso, eu lembro que eu fui para o Palavra da Vida, ser um acadêmico e professor do Instituto Bíblico, por tempo integral lá. E, juntamente com o presbitério, servi a igreja de Timbaúba, né, ali pertinho. E foram 2 anos muito bons. Depois Deus me deslocou para a cidade de Lagedo para pastorear aquela igreja. Na época eu lembro uma igreja que os pastores tinham medo de pastorear, porque ela tinha uma fama de maltratar pastores. E eu brinco, eu ando no rastro de Lutero, né? Lutero havia sido pastor lá também um tempo. E eu fui para lá pastorear uma igreja, aparentemente difícil, mas louvei a Deus pelos 3 anos que passei ali no pastorado daquela igreja, que foi muito bom e uma bênção. Tenho com muito carinho e preocupações pela igreja, até mesmo porque ela vem sofrendo algumas divisões no decorrer dos anos. E a gente ora e se preocupa com aquela igreja amada. Saí de Lagedo com o desafio de consertar uma igreja que havia sofrido um trauma muito grande de divisões por causa de neopentecostalismo na igreja, lá em Anápolis, Goiás. Igreja presbiteriana de Vila Formosa. E fui para lá, passei 5 anos arrumando, juntando os cacos, reorganizando, reestruturando aquela igreja. Foi um ministério muito bom, muito desgastante também, porque era muito sofrimento, famílias inteiras foram divididas naquela igreja. E a gente cuidou daquela igreja. Depois, nós acabamos o último ano do nosso ministério ali e nos dedicamos a um mestrado. E voltamos a Recife para trabalhar com o Seto, com Dario Suzana, estabelecendo um centro de estudos, reorganizando um centro de estudos bíblicos, teológicos, para os missionários voluntários da Missão Sofista de Cristo do Brasil. Uma missão que começou aqui, com esses amados irmãos, e que hoje tem células por todo o Brasil, e tem alcançado um grupo de pessoas que dificilmente a igreja ordinária comum alcança. Aliás, temos a possibilidade de ter o primeiro campeão de surf do mundo brasileiro, agora, nessa última temporada no Havaí, né? E tem muitos cristãos alcançados pelo Evangelho da Missão Sofista de Cristo, testemunhando de Cristo nesse meio, né? E foi muito prazeroso e bom, enquanto eu me dedicava ao Seto, ao seminário, na docência e o meu curso de mestrado lá no Andrew Jumper. Nessa minha história toda, né, depois disso Deus abriu uma porta para que eu fosse estudar, fazer um doutorado na América. Passei 3 anos lá, ansioso por pastorear, pedindo a Deus, né,
que me desse uma igreja para pastorear. Nesse tempo, eu entendi uma coisa, que Deus me tinha chamado para ser um consertador de igrejas, né? Porque tanto Ouro Preto, quando eu fui para lá, no momento que eu fui para lá daqui, estava em crise, passou por momentos difíceis, e eu fui deslocado daqui para consertar a igreja, e nós conseguimos organizá-la. Depois fui para Lajedo, também com o mesmo trabalho de consertar uma igreja difícil. E fui para Anápolis para consertar uma igreja também que tinha passado por problemas sérios. E eu dizia a Deus no meu coração: Senhor, me dá um filezinho para eu pastorear. Só osso duro de roer, né? E eu lembro que quando eu estava nos Estados Unidos, voltando para o Brasil, eu recebi um e-mail, um convite, uma consulta, um contato do Conselho da Primeira Igreja, que estava em processo de eleição. Eu sou sincero com vocês, a primeira reação que veio no meu coração foi: Senhor, eu pedi um filé. E eu sabia que a igreja tinha passado por momentos, a gente sempre teve a primeira igreja no coração, tenho uma gratidão enorme pela primeira igreja. Comecei meu ministério aqui com o pastor Augustus, aprendi muito, e desde então eu acompanhei a trajetória da primeira igreja. No meu curso de mestrado, no Underjump, a igreja que me apoiou financeiramente, pessoas da igreja me apoiaram financeiramente, e em todos os momentos da minha vida sempre houve relação e ligação com a primeira igreja. Tinha um carinho enorme pela igreja, mas não me sentia apto para poder assumir um desafio tão grande de uma igreja histórica, tão importante, tão estratégica, que vivia momentos de turbulência, momentos de dificuldade. E eu lembro que haviam 3 convites, um em Anápolis, uma outra igreja lá de Anápolis e 2 igrejas aqui em Recife. E eu dizia: Senhor, se for para escolher, a igreja de Anápolis que está me convidando é uma igreja que me atrai, porque é uma igreja pujante e aparentemente estável. Uma outra igreja aqui em Recife era uma igreja que eu tinha tido uma experiência de socorrê-la também por 3 meses, enquanto estava no seminário antes de ir para a América. E tive uma relação muito boa e muito forte com aquela igreja em 3 meses, e por isso ela estava me convidando novamente. Talvez das 3, a primeira igreja era a última que eu considerasse. E eu digo isso a vocês para ilustrar a vocês o que eu quero colocar para vocês. E o que eu tenho vivido aqui na primeira igreja é uma coisa muito, muito satisfatória e prazerosa como ministro. Porque eu vim aqui na consciência de: tá bom, Senhor, se o Senhor me chamou para roer osso, eu vou roer osso. Mas, para surpresa minha, a primeira igreja tem sido o filé mignon da minha vida ministerial. Eu digo assim porque é uma igreja que tem tido uma percepção, uma visão, um discernimento, uma maturidade, uma estabilidade que a gente sabe que é graça de Deus somente. E esse texto, para mim, que eu estou colocando aqui, Deus me tem falado ao coração, e o que eu estou colocando para vocês aqui é quase que a coisa menos recomendada nas regras que a gente tem de pregação. Não fale de coisas pessoais, né? Mas eu queria, nessa manhã com vocês, falar de coisas pessoais. Falar da minha alegria, da minha satisfação, do momento que eu vejo que eu continuo com a mesma percepção de que quando eu comecei aqui: Senhor, eu vou porque o Senhor me tem mostrado claramente que é a tua vontade. Eu me lembro que eu e Gena oramos a Deus: Senhor, a gente quer fazer a tua vontade, seja ela qual for. E que naquele processo eleitoral da primeira igreja havia 3 candidatos, e que provavelmente a igreja estaria muito dividida, e que correríamos um risco de ninguém ser eleito, né? Porque constitucionalmente se pede
maioria, metade mais um para uma pessoa ser eleita, mas metade mais um num pleito de 3 pastores, numa igreja que vinha vivendo momentos de turbulência, é muito dividido. E a gente orava a Deus, particularmente, Senhor, se for para ser, que não tenha segundos escrutínio, ou mais de um escrutínio, e que seja algo que nos dê tranquilidade para saber que foi a tua vontade, e que o resultado da eleição trouxe paz e certeza de que se Deus nos chamou e nos colocou aqui é porque Ele nos daria a graça necessária para pastorear a igreja. E isso traz tranquilidade ao nosso coração. Vocês não sabem o que é uma angústia na vida de um pastor para entender e discernir a vontade de Deus quanto a onde Ele quer nos usar e onde Ele quer que a gente sirva a Ele. É algo que, para mim, particularmente, eu tenho que ter muita certeza da vontade de Deus, porque eu tenho dito a pastores que às vezes a gente orienta e em crise, que estão tristes com a igreja, ou que estão desapontados ou desanimados com o ministério, eu digo, meu querido, igreja é problema, porque são pessoas, crentes, regenerados, mas são pessoas que ainda estão em processo de acabamento, de maturidade espiritual, e nós somos os instrumentos de Deus para levar a igreja à estabilidade e à maturidade. Então a gente não pode esperar, né, a igreja triunfante só na glória. Aqui ela é militante, aqui é luta. E a gente foi chamado para cuidar de vidas, e isso significa dificuldades, lutas e problemas. Se você não conseguir ter prazer nisso, então é complicado, você vai viver angustiado na sua vida. Posto isso, a gente tem cada dia experimentado essa boa mão de Deus, experimentado que Deus é quem está no trabalho, que Deus é quem está na obra. Continuamos com a mesma sensação de que nós não somos capazes para fazer a obra, que tudo que tem acontecido de bom é fruto da graça de Deus, e o que tem acontecido de ruim é culpa minha. A obediência ao mandato da missão foi imediata e não foi imediata, aqui no livro de Atos. O Senhor Jesus passou 3 anos preparando os seus discípulos, os 12, e depois de ressuscitar da morte, entrega para eles essa missão que ele recebeu do Pai pela sua obra na cruz, todo o poder e autoridade para salvar. E eles deveriam, com base nisso, sair ao mundo e fazer discípulo de todas as nações, a começar de Jerusalém, e se espalhar pelo mundo. Mas o Senhor Jesus, paralelamente, na narrativa de Lucas em Atos, no Evangelho de Lucas, nos diz, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque sem esse poder do Espírito Santo, vocês não conseguirão realizar absolutamente nada. E em Atos, o mesmo Lucas diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sim, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse poder foi dado à igreja naquela festa de Pentecostes. Os 120 que esperaram a promessa do Senhor foram revestidos com o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, e a partir de então a igreja tinha o Espírito Santo agindo nela para dar-lhe graça e poder para pregar a palavra de Deus com autoridade e intrepidez. Mas só que a igreja não saiu de Jerusalém. O crescimento surpreendente aconteceu e a igreja ficou entusiasmada com esse crescimento. 3.000 pessoas no primeiro dia, no sermão inaugural de Pedro. O número passa para 4, 5.000 pessoas e vai se multiplicando dia a dia mais. E é uma surpresa tremenda ali em Jerusalém, quando surge a igreja, e ela não sai para cumprir a missão.
Deus tem que enviar dificuldades para a igreja. Vem uma perseguição feroz à igreja, e a igreja então sai forçada naquilo que conhecemos na história do Novo Testamento como a dispersão. Ela é espalhada pelo mundo, e aqueles que foram espalhados saíram pregando o evangelho não somente a judeus, mas também a gentios, e surge a igreja lá em Antioquia, a primeira igreja cristã constituída unicamente por gentios. E é aquela igreja que talvez solta das amarras e dos preconceitos religiosos dos judeus, que conseguem avançar pelo mundo, que conseguem, dirigidos pelo Espírito Santo, montar equipes missionárias para fazer avanços missionários na Ásia, na Macedônia, na Itália e em todos os lugares conhecidos do mundo de então. Nós estamos no texto de Atos capítulo 15, quando se inicia o segundo avanço missionário da igreja. Na primeira, alcançaram a região da Baixo Galácia. E aconteceu um incidente que o Espírito Santo havia separado Barnabé e Saulo para aquela obra. Eles levaram consigo um auxiliar, João Marcos, que voltou nas primeiras dificuldades que encontrou na missão. E agora, Paulo e Barnabé, diz o verso 36, tomam a decisão, depois de passar anos ali de volta a Antioquia, de ter prestado relatórios, tomam a decisão agora de voltar para confirmar as igrejas que eles fundaram e organizaram. Diz o verso 36, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria recuperar Marcos, queria levar consigo a Marcos, para que ele retomasse o gosto e vencesse a decepção do ter que voltar para trás. Barnabé sempre foi um homem que teve esse olho, né, de perceber pessoas em potencial e investir em pessoas. Paulo só veio a ser quem era porque Deus usou um instrumento como Barnabé, quando todos os apóstolos não quiseram dar crédito a ele, não quiseram acolhê-lo, e Barnabé então o acolheu e o treinou e o preparou. E quando Deus enviou Barnabé para ser pastor naquela primeira igreja gentílica lá em Antioquia, Barnabé lembrou-se de Saulo e foi buscá-lo em sua cidade natal, Tarso, e trouxe Paulo e lhe ensinou a ser pastor. Colocou nele a paixão pelo trabalho. E agora está o pai com o filho, né, tomando decisão de seguir naquela viagem missionária para confirmar as igrejas, e Barnabé queria levar João Marcos. Mas Paulo, diz o verso 38, não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E diz o texto que houve entre eles, Barnabé e Paulo, tal desavença, que vieram a separar-se. Barnabé levou consigo a Marcos e navegou para a ilha de Chipre para confirmar as igrejas de Chipre. E Paulo escolheu Silas e partiu para as igrejas da Síria e da Cilícia, confirmando aquelas igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra, na Baixo Galácia. O primeiro destaque que eu queria trazer para vocês aqui é que na caminhada de uma igreja pode haver desencontros, pode haver desavenças, pode haver separação, inclusive, como houve aqui entre pai e filho, entre dois líderes da igreja, por causa de questões que poderiam ser resolvidas. Mais tarde, nós encontramos um Paulo amadurecido, um Paulo escrevendo a sua última carta a Timóteo
e expressando algo maravilhoso para o nosso aprendizado. Ele dizendo: Timóteo, nesse último momento da minha vida, sozinho, numa masmorra fria, prestes a morrer, porque estou convencido disso, todos me abandonaram. Somente Lucas está comigo. E eu queria nesse momento, pelo menos, a presença de pessoas amigas, de amigos verdadeiros. Eu queria que você viesse ao meu encontro, trouxesse alguns pertences que eu deixei em Troade quando fui preso. Traze-me uma capa, uma coberta, para que eu possa enfrentar o inverno numa prisão subterrânea e úmida e fria. Traze-me também os pergaminhos e as cartas, para que eu possa ler e escrever para as igrejas. Mas traz também contigo amigos verdadeiros como Marcos, que me foi muito útil, me é muito útil ao ministério. É interessante a gente observar isso. Mas o fato é que na caminhada de uma igreja pode haver desencontros. E nada dessas coisas fugiam ao controle soberano de um Deus que rege a história e que conduz todas as coisas para a sua honra e glória. Também aprendemos com o texto que na caminhada da igreja se colhe bons frutos para o reino. O versos 1 do capítulo 16 diz que havia um discípulo ali em Derbe e Listra, fruto da primeira viagem missionária, um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. E Paulo quis que ele fosse em sua companhia, por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Para Paulo isso não era um problema, mas por causa do evangelho, para não sofrer nenhum tipo de oposição e crítica, Paulo vem circuncidar Timóteo, que tinha por mãe uma mulher crente, mas seu pai era um homem gentil. E Paulo então o circuncidou. A igreja colhe frutos. Timóteo vem ser um dos grandes nomes do Novo Testamento, uma pessoa que Paulo tinha um carinho enorme por ele, uma pessoa que Paulo, ao saber que Deus iria levá-lo, escreve as cartas dele a Timóteo, colocando sobre Timóteo a responsabilidade de dar continuidade à formação de liderança para a igreja. Timóteo, o que de minha parte você ouviu, através de muitas testemunhas, isso mesmo, você deve transmitir fielmente a outros homens, para que eles sejam capazes de instruir a outros. Era a Timóteo que Paulo estava confiando o bastão dele, a responsabilidade, uma carta apostólica, dando a Timóteo a autoridade para dar continuidade ao ministério e ao trabalho de Paulo, de formar líderes saudáveis. Paulo diz na carta a Timóteo, na primeira carta, que o que faz com que a igreja consiga continuar estável, consolidada e firme, bem estruturada, diante do surgimento de falsos líderes que levam a igreja ao erro, é a formação de bons líderes apegados à palavra, homens fiéis. A gente cala os maus pastores, formando pastores que amam a palavra de Deus, que são pessoas coerentes. E desde o início, a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensinou, e os apóstolos nos ensinaram, que se levantarão líderes segundo os seus próprios interesses, atraindo a atenção da igreja atrás de si. E que Paulo diz, esses homens estão estragando a igreja de Deus e é preciso fazê-los calar. Mas como vamos fazê-lo calar? Ele diz, Timóteo, forme homens fiéis, que amem a palavra, para que esses homens possam ser líderes, se destacarem, para ser uma influência positiva na vida da igreja, para levar a igreja à maturidade e à estabilidade. É bom saber que na caminhada se colhe
bons frutos. E Timóteo aqui é uma evidência de um fruto de um trabalho implantado e de uma pessoa valiosa nas mãos do apóstolo Paulo. Escreve a carta aos Filipenses e faz questão, uma carta de gratidão, porque aquela igreja mais uma vez renovou para com Paulo o seu favor, lhe enviando sustento financeiro para que ele tivesse tranquilidade para continuar o seu trabalho. E Paulo então escreve uma carta de gratidão, uma carta que fora inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz: eu vou enviar para vocês o pastor de vocês, que vocês me enviaram e que quase morre aqui em Roma, e eu roguei a Deus para que ele não morresse, para que não viesse sobre mim tristeza sobre tristeza, e Deus ouviu a nossa oração. Eu sei que vocês estão com saudade dele, eu vou mandar de volta para vocês, para que vocês sejam consolados, Epafrodito. Mas juntamente com Epafrodito, eu vou mandar alguém que para mim é muito valioso. Honrem a homens como esse, Timóteo. E nós vemos que na caminhada da igreja vale a pena, porque a gente colhe frutos. Na caminhada da igreja há espaço para se corrigir planos, no discernir a vontade de Deus. Diz o verso 6 do capítulo 16, que percorrendo a região da Ásia, eles atravessaram a região frígio-gálata e, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo, de pregar a palavra de Deus na Ásia. E defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Por 2 vezes o Espírito Santo impede que o Evangelho seja pregado no planejamento da igreja de Antioquia, de alcançar a segunda etapa do seu avanço missionário. A região da Galácia foi o primeiro objetivo, e agora fortaleceram as igrejas da Galácia e partiram para a Ásia. Mas o Espírito de Deus os impediu de pregar o Evangelho ali. Cruzaram, se você tiver curiosidade de perceber a geografia do Novo Testamento, cruzaram toda a Ásia. Chegaram até Troade, o limite, uma cidade litorânea a oeste da Ásia. E não conseguiram estabelecer igrejas, não conseguiram converter pessoas, não conseguiram. A igreja planejou isso, a igreja orou por isso, a igreja investiu nisso, e o Espírito de Deus impediu. E nós temos que estar abertos para saber o que Deus quer. Nós podemos fazer planos, devemos fazer planos, mas a resposta certa sempre virá do Senhor. E a igreja tem que ser uma igreja que ora para pedir a Deus que revele a sua vontade. Porque sem oração a gente pode cometer erros. Eles tentaram ir, o objetivo era bom, queriam pregar o Evangelho, alcançar uma região não alcançada, estabelecer igrejas, mas Deus disse não. E diz o texto no verso 8, que tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E o Evangelho é pregado na Macedônia. Igrejas a rodo surgem ali. Cidade de Anfípolis, Bereia, Filipos, Tessalônica. Todas essas cidades, pessoas se convertiam, igrejas eram estabelecidas, fortalecidas. E nós temos as cartas do Novo Testamento a Paulo, dirigido à igreja de Filipos, às igrejas de Tessalônica, as 2 cartas, as igrejas da Acaia, de Corinto, Atenas. Todas essas cidades foram alcançadas e igrejas fortes, estratégicas, se estabeleceram ali. E essa região não estava nos planos da igreja naquele momento. Geograficamente seria a 3ª viagem missionária, mas o Espírito Santo de Deus diz: agora é o momento da Macedônia e da Acaia.
temos que estar abertos para corrigir rumos, prontos para discernir a vontade de Deus e ouvir a sua voz. A Ásia veio depois. A Ásia veio na 3ª viagem missionária. E Deus mostra a sua direção. Eu louvo a Deus pelo trabalho, pela visão, pela sensibilidade, pela percepção da igreja, por ter abraçado um projeto de não somente ser cooperadora, não somente ser parceira de outros ministérios de missões, mas também de a igreja mesmo a assumir a responsabilidade de plantar igrejas. O projeto Mata Norte tem caminhado, graças a Deus, e muito bem. 2010 estabelecemos uma igreja em Nazaré da Mata, uma igreja que tem hoje 32 membros. Pastor Arthur fazendo um excelente trabalho lá. Estabelecemos a igreja em Aliança, né? Em 2011, correndo muito bem. Estabelecemos a igreja em Vicência em 2012 e a igreja de Itambé em 2013. Essas duas últimas, nós tivemos algumas dificuldades de estabelecer os obreiros. O Alcimar voltou para casa agora, nesse mês de dezembro, convicto de que Deus não o chamou para esse tipo de trabalho. E nós dissemos a ele: vai em paz, vai tranquilo, vai servir a Deus na tua igreja. Foi acometido por um susto de ter desenvolvido um câncer no pescoço. Oramos com ele, damos assistência, fizemos todos os exames necessários e agora tivemos a última resultado. Não é isso. Afastado a suspeita, está tranquilo, está feliz, está em paz, está em casa. E Deus nos levantou 2 outros obreiros valiosos que nós vimos investindo nele nesses anos aqui. O Cosmo, que vai chegar dia 16 agora para assumir o campo de Vicência. Um obreiro casado, maduro, com experiência de 14 anos de plantar igreja no sertão de Pernambuco. Parceiro nosso e pessoa com que a gente investe aqui. E também o Lamárcio, que concluiu o curso dele no IBN, 3 anos trabalhando na igreja de Correntes, fundando uma igreja boa lá no Agreste, Pernambuco. Mas acabou o curso, era um estágio, não pode continuar naquela igreja e vem trabalhar conosco em Itambé. Louvamos a Deus por isso. Esse ano, 2014, nós descansamos, nós não vamos abrir nenhum campo enquanto a gente não consolidar os novos campos. Esperávamos que a gente consolidasse esse ano a torre, não deu. Mas 2015, vamos consolidar a torre como igreja. E consolidando a torre como igreja, a gente abre outro campo. Sonhamos com Goiânia, sonhamos com Condado, para ocupar a região do qual o nosso presbitério está inserido e do qual nós somos responsáveis. Aí o que aconteceu? Nesses últimos dias aqui, surge alguém lá da Macedônia dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Uma congregação que quase se acaba, mas está sendo recuperada lá em Aldeia. E a congregação veio para nós dizer: nos ajude. A gente precisa de socorro aqui, de uma igreja como a primeira igreja, que tem uma visão de acompanhar, de investir, para nos ajudar. Mas a congregação de outro presbitério, a gente diz: olha, isso é difícil acontecer. Vamos orar por isso, vamos ver. Temos membros da igreja morando em Aldeia, pelo menos 6 famílias, aproximadamente 20 pessoas, que às vezes têm dificuldade de descer para vir para cá e voltar. Então, vamos orar, levamos o conselho, o Ministério de Missões, vamos orar por isso. E conversamos, e estamos orando a Deus por isso, e procurando saber: Senhor, é essa a tua direção para a nossa vida? Devemos passar a Aldeia e ajudar? Não é? A gente queria descansar um ano sem igreja, o Ministério está vendo, Deus mandou uma igreja para a gente ter que ajudar e socorrer. E eu peço à igreja: orem por isso, porque a única preocupação nossa é discernir a voz de Deus, para sermos obedientes ao Senhor. E na caminhada descobrimos que a obediência nos leva a sermos úteis ao nosso possuidor, sem sermos frutíferos para o reino de Deus. E é isso que está no nosso coração. Nós vemos que a igreja, na caminhada, enfrenta dificuldades. Isso não foge ao controle de Deus, nem deveria desanimar-nos. Que a igreja colhe frutos do seu trabalho. Que a igreja
Tem surpresas na caminhada de mudança de rumos e planos. E que Deus nos mostra a sua vontade se nós estivermos em sintonia com Ele em oração. Chegamos aqui a algumas conclusões. Temos desafios aqui pela frente. Sexta-feira, na reunião do conselho, nosso desafio era, temos compromisso de construir o templo do Vasco, que nós consolidamos como igreja. E não conseguimos fazê-lo por causa de questões técnicas da prefeitura, não nossas. Mas temos um desafio pela frente. Talvez uns 200 mil reais para construir aquele templo. Temos aqui o desafio de aliança, já compramos o local, já temos até 77 mil em reservas. Talvez custe uns 200 mil também. Temos de pagar o restante do terreno que nós compramos lá em Nazaré da Mata. Eu fui lá terça-feira regularizar as situações de cartório. E o que é que encontramos? Encontrei um Arthur maluco, que já organizou tudo, que reformou tudo, que já conseguiu o forro de graça, eu digo, esse é um trator, né? Eu digo, vai devagar, Arthur, e já está tudo lá. Eu digo, rapaz, é brincadeira um negócio desse. Então temos desafios pela frente, temos desafio de construir as nossas instalações aqui na igreja, para podermos cada vez mais servir melhor, produzir melhor. Algumas aplicações práticas e conclusões aqui desafiadoras para a nossa vida. Eu quero pedir à igreja, do qual eu louvo a Deus por Ele ter me dado a oportunidade de estar pastoreando. Nós precisamos manter o foco. Fomos chamados como igreja com um propósito de glorificar o nome de Deus, de fazer conhecido o nome dEle, fazer avançar o reino de Deus. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. É por isso que nós devemos orar. Nos use, Senhor Deus, como instrumento em Tuas mãos para plantar igrejas. Ontem, sábado, o presbitério de Pernambuco, do qual essa igreja é mãe e filha, né? Produziu mais um presbitério. Desmembramos os presbitérios, mais um presbitério. E já conversamos, ficamos falando, fica interessante isso. Eu vejo aqui um ou outro Arthur e os meninos, futuramente, daqui a alguns anos, vai ser o presbitério da Mata Norte de Pernambuco. E queira Deus que seja isso mesmo, porque nós existimos para expandir o reino, para avançar o reino. Precisamos manter o foco. Precisamos nos manter em unidade de propósito, irmãos. Unidades de alma. Eu gostaria muito que cada membro dessa igreja confiasse nos pastores que Deus colocou sobre o comando da igreja, no conselho que Deus colocou no comando da igreja. Confiem que esses homens, e os sustentem em oração, estão discernindo em harmonia com Deus, com seus propósitos. Precisamos do apoio, do suporte da igreja para enfrentarmos esses desafios. E a gente está dizendo, são desafios tão bons. Precisamos investir, construir, crescer as nossas igrejas que estamos plantando, a nossa própria igreja local. São desafios de crescimento, que a gente coloque o nosso coração nisso, a nossa oração nisso. Trabalhe em prol do avanço do reino, para que essa igreja, que existe há 140 anos aqui nessa região, e foi plantada não por acaso, tenha consciência da responsabilidade que ela tem na liderança do presbiterianismo aqui na região. Que seja uma igreja madura, consolidada, estabelecida, estável, e sirva de estímulo e de referência a outras igrejas. Mas para isso precisamos de unidade de propósito. Que sejamos, como diz Paulo, unidos de alma, num só propósito de evangelizar o mundo e de propagar a graça de Deus. Precisamos buscar ao Senhor em oração, para que Deus nos dê do seu Espírito, para com intrepidez pregar a palavra. Precisamos contar com a cobertura espiritual da igreja, para que o Senhor nos sustente, para que o Senhor sustente a equipe pastoral dessa igreja, para que o Senhor livre os nossos pés da queda,
para que o Senhor nos mantenha fiéis à sua palavra. Precisamos vigiar para não permitir que o inimigo semeie discórdias entre nós, nem que nos leve a pecar contra Deus. Eu queria chamar a igreja nesse final de ano e nesse início de uma nova etapa, que o Senhor nos dê unidade de propósito, unidade de espírito, que sejamos aqui, que busquemos a mesma coisa, glória de Deus, que coloquemos a nossa vida à disposição do Senhor, para que avancemos cada dia no Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o desafio que eu queria colocar sobre a vida da igreja e pedir apoio, oração. Não permita que o diabo semeie qualquer tipo de rachadura entre nós. Que sejamos sólidos e unidos nesse propósito de glorificar o nome do Senhor. Eu queria convidá-lo a orar por isso nesse momento agora, a baixar sua cabeça, a orar ao Senhor. Queria convidar o pastor Icleibe a fazer essa oração e a encerrar com a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Pai Santo, quando estamos diante da Tua palavra, Senhor, quando o Teu Espírito usa os Teus filhos para falarem ao Teu povo, nos fazerem ver, perceber o que foi registrado por homens que o Senhor mesmo escolheu. Senhor, nós te somos gratos, nós louvamos o Teu nome. Somos gratos pelos desafios que foram colocados aqui diante de nós. Te agradecemos também por nos lembrares qual é a nossa vocação, qual a nossa missão aqui. Senhor, nós fomos salvos para sermos Teus. Somos filhos, somos co-herdeiros com Cristo, mas também somos servos e escravos de Cristo. Somos o povo que é chamado pelo Teu nome. Nós fomos tirados das trevas para a luz, conhecidos como nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fazer discípulos, Senhor, isso faz parte da nossa missão. Deve ser prioridade para nós, porque isso faz parte da adoração. Senhor, te pedimos e te clamamos que o Senhor nos ensine a adorar. A adoração envolve toda a nossa vida. Tudo que somos, tudo que temos, que foi dado pelo Senhor mesmo. Senhor, que essas disposições estejam em nossos corações, nos corações dos Teus filhos aqui. Ah, Senhor, quando olhamos para a história que o Senhor mesmo tem escrito dessa igreja, Senhor, nós vemos o quanto ainda podemos crescer. Nós vemos o quanto ainda o Senhor pode fazer através de uma igreja que se disponha, que se coloque aos Teus pés. Senhor, há o potencial, há os recursos, há a estrutura. O que nós te pedimos, Senhor, é devoção, consagração, dependência total do Senhor para cumprir essa missão. Senhor, nós de todo o coração queremos dizer: eis-nos aqui. Usa-nos, envia-nos, desafia-nos, Senhor, para sair de uma vida medíocre, que vive apenas na média. Nos leva, Senhor, para muito além de uma vida religiosa. Nos leva para uma vida sobrenatural, Senhor, que é a vida que o Senhor propôs para nós em Cristo Jesus. Pessoas das quais o mundo não é digno, que vivem para proclamar Jesus Cristo, que vivem para adorar Jesus Cristo, que vivem para satisfazer e agradar aquele que os libertou, que os amou com tremendo e tão profundo e eterno amor, que deixou sua glória para ir à cruz e disse: tudo está feito, está consumado, e entregou nas mãos do Pai o Espírito, expirou, depois ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Ele nos deixou esse legado e esse mandamento. Senhor, dá-nos isso por Tua graça e por Teu favor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.